Mais um minutinho. Desculpa. Já está. Ok. Quem é ele? Ok de quem? Os outros locais já estão recebendo? Esse. Então, gente, ainda assim um pouco devagar. Pronto? Bom dia a todos. Desculpe esse pequeno atraso. Foi um pequeno problema que aconteceu ali com a máquina, mas já está praticamente resolvido. Vamos então falar de aplicações de trigonometria. E entre as primeiras e importantes aplicações estão cálculos de distâncias. Distâncias inacessíveis. Na verdade, se nós olharmos em volta, são poucas as distâncias que nós conseguimos medir diretamente.
um engenheiro para construir um trecho de estrada, uma ponte, um edifício, precisa avaliar, medir com precisão distâncias e não pode simplesmente utilizar uma trena para uma medida direta. Uma construção num terreno acidentado, como por exemplo o prédio do INPA, então a todo momento o arquiteto tem que descobrir qual é o desnível que há entre dois pontos. Então, para uma medida de desnível entre dois pontos de um terreno também não se pode fazer diretamente. Então, já os instrumentos é que resolvem essa medida. E isso desde a antiguidade. O ser humano tem necessidade, curiosidade de descobrir distâncias, ângulos, qual é o tamanho da Lua, qual é a distância de uma cidade a outra. E, basicamente, dois instrumentos são utilizados para isso. A trena, que nada mais é do que uma fita métrica bem comprida, mas que tem, evidentemente, suas limitações, e um instrumento para medir ângulos, chamado, então, teodolito. Vocês sabem o que é um teodolito? Sabe? Teodolito, a gente vai mostrar ao vivo aqui rapidinho. É um instrumento, tipo uma luneta, não é? Que possui dois tipos de movimento. Tem um eixo que permite esse tipo de movimento no plano vertical. Quer dizer, então ela é capaz de medir o ângulo da horizontal para qualquer outra direção. E tem um outro eixo que funciona no plano horizontal e permite então medir ângulos no plano horizontal. Não? Bem, vou mostrar aqui rapidamente como é que é o teodolito trabalhando. Cadê a fita? Então manda. É curtinho, só para vocês verem o instrumento e a escala. Enquanto isso eu vou falando. A trena de 2000 anos atrás é basicamente o mesmo instrumento da trena de hoje. Mudou o material do qual ela é feita, mas essencialmente é o mesmo instrumento. Já o teodolito, não. Hoje em dia, os instrumentos de medida de ângulo são de uma precisão enorme, coisa que antigamente não havia. Vivendo essa experiência à sua maneira. Então elas têm o conhecimento de como é viver. Ali, eu aproveito porque só tem 20 metros de cerca, compreende? Então eu faço coisa ali e já aproveito aquele muro. Mas aí vai ficar todo mundo junto. Não é junto. Olha aquele cara ali, Vicente. O que será que ele tá olhando, hein? Pra mim ele tá bisbilhotando o apartamento de alguém, viu? Será que não deixa a gente dar uma olhadinha, não? Vamos lá ver? Vamos lá. Vamos lá? Rapaz. Sabor. Será que dá pra dar uma olhadinha aí? Olhadinha no quê? Uai, no quê? Na moça, né? Que moça? Para com isso, amigo. Será que eu nasci ontem? Que isso? Não tem moça nenhuma, não. Vai esconder o jogo agora? A moça ali do prédio, você acha que ele não tá vendo que você Tá olhando o teodolito, entendeu? Eu tô fazendo um cálculo. Eu tô tentando calcular a altura daquele prédio ali. Como é que se chama isso aqui mesmo? Teu o quê? Esse aqui é o teodolito. Ele é um instrumento que serve para medir ângulos horizontais e verticais. Através desses dois movimentos, horizontal e vertical. O movimento horizontal serve para medir ângulos no plano horizontal. E o vertical mede ângulos verticais. Entenderam? Bacana, hein? É legal, hein? Muito. Ih, meu Deus, já são 2h15 e o Gino ainda não me apareceu. E o que tem? Pois é, eu preciso medir a altura desse prédio de qualquer jeito. Ih, como, hein? Criança, se de um ar. É suficiente só para conhecer o instrumento. Esse trecho desse filme é da coleção do Telecurso. E há fitas bastante interessantes, né, para que os professores tomem contato com esses instrumentos que nem sempre podemos tê-los à mão. Bem, hoje o teodolito mede ângulos com uma precisão extraordinária, graus, minutos, segundos. Antigamente, uma precisão de 1 grau era uma coisa dificílima, tanto que os métodos para calcular distâncias grandes, antigamente já se tinha
criado, né, tido a engenhosidade de inventar a situação. Mas os resultados nem sempre eram muito bons, justamente por causa da falta de precisão dos instrumentos. Professores locais sabem que loucura é essa aqui? Os professores de fora dificilmente vão adivinhar o que isso seja. Mas alguns locais talvez... sim, exatamente. Nós vamos fazer então uma aula sobre medidas inacessíveis e essa aula então está situada no Rio de Janeiro. Aqui é a entrada da Baía de Guanabara. Aqui é o oceano. A Bahia. O Rio de Janeiro deste lado e Niterói deste lado. Só para vocês se ambientarem. Nosso primeiro problema vai ser calcular realmente a altura de um dos nossos morros mais famosos, o Pão de Açúcar. Vamos calcular mesmo. Bem, o Pão de Açúcar, nesse pequeno desenho, ele fica localizado aqui nesse ponto. Aqui é o Pão de Açúcar. É curioso porque nós temos aqui na nossa cidade um aeroporto chamado Santos Dumont, que fica, cuja pista é aqui. E curiosamente fica exatamente na mesma direção da montanha do Santos Dumont. Quem fez, já decolou, já percebeu que o piloto tem que fazer uma curva bastante radical, né, para não entrar com o focinho na montanha. Bem, a forma mais fácil de calcular, então, uma altura de algo grande que não pode ser medida diretamente, até no caso do problema do filme, né, eu poderia subir lá em cima, amarrar uma pedra num barbante, ir desenrolando e medindo, né? Mas no caso de uma montanha, esse procedimento é impossível. Né? Eu quero medir realmente a distância na vertical até um plano horizontal próximo do nível do mar. Aqui na nossa cidade, nós temos uma situação bastante interessante, porque esta região, antigamente, não muito antigamente, uns 40 anos atrás, isso aqui era mar. Aí desmontou-se um morro chamado Morro de Santo Antônio e essa parte foi aterrada. Hoje se chama Aterro do Flamengo, que é um lugar ótimo para efetuar medidas, porque é muito plano e é muito próximo do nível do mar. Tem 2 palmos de altitude, no máximo. Então, essa área é ótima para efetuar medidas, porque eu posso enxergar diretamente o meu objetivo. E esse é o caso mais fácil, quando eu tenho a seguinte situação. Aqui é o ponto P, lá em cima do Pão de Açúcar, tá bem? Então eu faço o seguinte, eu a partir de um certo ponto A, eu posso andar no plano horizontal, sempre me aproximando do meu objetivo, que é o Morro do Pão de Açúcar. Então eu posso me deslocar de um ponto A até um ponto B, de tal maneira que A, B e P estejam contidos no mesmo plano vertical. Se você consegue essa situação, e aqui no Rio de Janeiro isso é muito fácil, né? Você conseguir 2 pontos no plano horizontal, né? De tal maneira que eles fiquem colineares aqui.
E aí o resto é fácil. Com a trena, eu meço essa distância, nós medimos 650 metros. Esta distância é arbitrária, gente. Quanto maior, melhor. Mas pode ser qualquer uma. O teodolito foi usado apenas numa escala. Ele mediu este ângulo e mediu este ângulo. Com essas informações, você imagina como calcular aquela altura que eu coloquei, H? Não é difícil, não é? Você repara que você não pode se aproximar quanto você quiser. Primeiro porque tem uma montanha aqui. Então você jamais chega no pé da perpendicular. E segundo, nesse exemplo, né, você cai na água aqui em algum momento. Então você pode se aproximar um pouco, mas não tanto. Consequentemente, essa medida aqui, vamos colocar uma letra, é desconhecida, né, não pode ser medida com a trena. O que nós temos aqui? Só trigonometria do triângulo retângulo, correto? H sobre X é a tangente de 14 graus. E aí, lá na calculadora, a gente acha 0,2493. H sobre 650 mais X é a tangente de 10 graus, que é 0,1763. Agora, pega a calculadora para fazer essa conta. É mais fácil calcular o X primeiro, né? Porque o valor de H, que é X vezes 0,2493, é igual a... Você escreveu ao contrário. Você escreveu 2,4, obrigado. Aluno atento é outra coisa, né? Igual a 650 vezes 0,1763 vezes mais x vezes 0,1. Faça essa continha, por favor. Eu fiz ontem e achei esse X aqui, 1569, e consequentemente o H, que é X vezes a tangente de 14. Alguém tem aí o número? Achei 391,4. Essa medida é real e ela se refere ao plano horizontal que passa pela lente do aparelho, né? Então, a medida em relação ao nível do mar necessita somar, então, a altura do aparelho e mais os 2 palmos em que aquele plano está em relação ao nível do mar. Comentários aqui. O que acontece se você se desloca de uma medida pequena aqui? Se a B for pequeno, o que acontece? Se você tiver pouco espaço, por exemplo, para se deslocar. Esses ângulos, quando a B é pequeno, esses ângulos ficam muito próximos.
Consequentemente, as suas tangentes também ficam muito próximas. Você repara que nós vamos fazer, trazendo esse termo para o lado esquerdo, uma diferença, né? Então, se a nossa precisão ou da calculadora ou da tabela que nós estivermos usando não for tão grande, né, nós vamos começar a ter um erro muito grande aqui nessa diferença, que, do final das contas, vai para o denominador da fração. Né? Então, números muito pequenos, que ainda por cima tem uma precisão duvidosa no denominador, é fatal para o nosso resultado. Né? É um grande perigo para a precisão do nosso resultado. Então, é interessante que esse deslocamento seja feito o máximo que for possível dentro das condições do terreno. Bem, então esse é o primeiro exemplo. Simples, claro, né? Mas já permitiu ver uma medida inacessível. Bem, o segundo problema o Morgado, ele não está aqui hoje para confirmar, mas ele mora no bairro do Flamengo. O bairro do Flamengo é esse aqui. E ele sempre teve um grande sonho, que é cair na água aqui e nadar até o outro lado. Pô, por que? Eu não entendi a razão do riso. Problema de flutuação não tem. Então é só um problema motor, né? Mas ele precisa, essa enseada aqui, se chama Icaraí. Tem bons restaurantes. Então, entrar na água aqui e almoçar em Icaraí é um programaço, né? Bem, mas ele precisa avaliar essa distância. Ele imagina que ele consiga nadar 5 quilômetros, mas como é que eu vou então avaliar uma medida cruzando a entrada da Baía da Guanabara, né? Vamos então imaginar a seguinte situação. Aqui pertinho do mar, um ponto A. Lá na praia de Icaraí, ele com seu binóculo ou com a luneta do instrumento, ele vai fixar a atenção em algum ponto que ele consiga ver. Então, a medida é inacessível, mas o objetivo tem que ser visual. Então, vamos imaginar agora um novo ponto P na praia de Icaraí, e essa é a distância que nós queremos medir. Bem, ainda tenho a facilidade de ter o aterro do Flamengo para me ajudar. Vou me mover em qualquer direção sobre o aterro do Flamengo até um ponto B, sendo essa distância AB conhecida. Eu medi com a trena. A situação então é esta aqui. Um ponto P lá do outro lado. Um ponto A e um ponto B. Para facilitar minhas contas, eu coloquei AB igual a 1 quilômetro. Mais uma vez, essa distância é inteiramente arbitrária. Quanto maior, melhor. 1 quilômetro está bem.
Agora, fixando o teodolito no ponto A, eu vou usá-lo de forma diferente, vou usar a escala horizontal. Então, imagina que eu estou no ponto A, ó. Aí eu olho lá para Niterói, lá onde está o ponto P, coloco a escala no 0 e movo a minha luneta até que eu enxergue, né, giro até enxergar B. Nesse momento, então, a escala do aparelho me diz o ângulo do qual eu movimentei a luneta. Este ângulo foi de 119 graus. Coloco o meu instrumento nas costas, deixo um ajudante aqui no ponto A e movo o meu instrumento para B. E repito a operação. Eu olho para o ponto Q, movo meu aparelho até enxergar A, e na escala eu tenho este ângulo de 52 graus. Será que com isso conseguimos calcular aquela distância? Todas as medidas foram realizadas do lado de cá da Baía de Guanabara, né, com esse objetivo. E agora? Diga, Bruno. Isso. No primeiro exemplo, só a trigonometria do triângulo retângulo foi utilizada. Logo depois da trigonometria do triângulo retângulo, é extremamente conveniente que os alunos conheçam as fórmulas que resolvem qualquer triângulo. A lei dos senos e a lei dos cossenos. Demonstração, vocês conhecem, está em qualquer livro, na matemática do ensino médio também, né? Então, pelo atraso que sofremos hoje, não vou fazer aqui. A lei dos senos afirma que os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. A lei dos senos diz que este triângulo é semelhante a um outro triângulo cujos lados são exatamente o seno de A, o seno de B e o seno de C. A lei dos senos ainda permite concluir que cada uma dessas frações dá como resultado o diâmetro da circunferência circunscrita. Mas isso não vai ser necessário aqui. A lei dos senos, então, vai relacionar dois lados e dois ângulos desses quatro elementos. Se um for desconhecido, ele pode ser calculado. E a lei dos cossenos, né, utiliza desses quatro elementos, três lados e mais um ângulo, ela calcula um deles, se os outros três forem dados. No nosso caso, eu tenho dois ângulos conhecidos do triângulo e, por uma rara felicidade, eu consigo determinar aquele ângulo em P sem precisar fazer uma medida direta, né? Quanto dá isso? 9 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é constante, igual a 180 graus. Esse foi ótimo, né? Conseguir um ângulo lá do outro lado sem precisar medir. E a lei dos senos, então, me diz que 1 sobre seno de 9 graus é x sobre seno de 52. Alguém fez essa conta? Pega aí.
5,04 quilômetros, naturalmente. Hoje à tarde, vocês vão fazer outros exercícios de medidas inacessíveis. Um deles, então, acho que é o primeiro, é muito interessante porque difere desses dois. São problemas iniciais, é claro, né? Mas vocês vão descobrir que eu posso medir uma distância entre dois pontos em que eu não consiga ter acesso a nenhum deles. O exercício vai se passar no mar. Você está numa praia, existem duas ilhas lá no meio do mar, e como determinar a distância entre elas sem jamais pisar numa e jamais pisar na outra para qualquer tipo de medição. Então é muito interessante, mas vocês vão fazer hoje à tarde. Bem, bem, agora está mais difícil. Que tamanho tem o nosso planeta? Essa pergunta, né, essa curiosidade em saber o tamanho do nosso planeta é muito antiga. E uma das primeiras vezes em que isso foi resolvido com um razoável grau de precisão foi em torno do 3º século antes de Cristo, por um personagem já ouviram falar de Eratóstenes? Isso daí antigamente tinha nos livros. Fernanda, o que você aprendeu com esse nome de Eratóstenes? O crivo. Conhece o crivo de Eratóstenes? Os mais jovens não sabem o que é isso. Hein? Perdão. Não. Só quis elogiar a sua cultura. Hein? Não, absolutamente. A correção. A Fernanda é bastante posterior a Eratóstenes. Mas o crivo de Eratóstenes é uma coisa muito simples. É para detectar, achar os números primos. Então você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tal. Aí você faz uma bolinha em torno do 2 e aí corta todos os números pares. Aí faz uma bolinha em torno do 3 e aí corta todos os números múltiplos de 3. Aí o próximo número que não tiver cortado, que é o 5, né? Você faz uma bolinha e corta todos os números múltiplos de 5. E vai andando assim. É uma diversão excelente. Aí um dia você tem lá a sua lista imensa de números, né? E aqueles que têm as bolinhas são exatamente os números primos. Isso aqui é o crivo de Eratóstenes. Mas Eratóstenes ficou também famoso pela medição bastante precisa do raio da Terra. A história se passa no Egito. E no Egito, mais ou menos assim, existem duas cidades que ficam praticamente no mesmo meridiano. Por aqui.
a cidade de Alexandria e a cidade de Assuã. Assuã, onde foi construída uma imensa represa, a represa de Assuã, inundou um monte de relíquias e templos e tal. Não é exatamente verdade isso que eu desenhei, não, mas é muito próximo, tá? Quer dizer que essa distância, né, é um arco de círculo máximo, um meridiano, um pedaço de um meridiano. Além disso, Assuã, por uma sorte dele, nossa, está quase sobre um paralelo chamado Trópico de Câncer. O que é isso? Trópico de Câncer. Quer dizer que no primeiro dia do verão, um ponto do Trópico de Câncer, que eu vou chamar por S, ao meio-dia do primeiro dia do solstício, os raios do Sol são perfeitamente verticais. Então, no primeiro dia do verão, ao meio-dia, aqui em Assuã, ele notou que num poço profundo, né, com aquela água lá no fundinho, reparou que o raio do Sol batia direitinho lá no fundo. Quer dizer que os raios do Sol, nesse dia, no primeiro dia do verão, eram perfeitamente verticais, e aqui estava S. Nesse mesmo dia, alguém, lá em Alexandria, percebeu, Alexandria está aqui, que os raios do Sol, que são praticamente paralelos, não eram verticais lá. Então essa aqui era a direção vertical em Alexandria, mas os raios do Sol incidiam fazendo um certo ângulo com a direção vertical. Este ângulo foi medido. Ora, se eles tivessem um teodolito de hoje, naquela época, eles teriam calculado o raio da Terra com uma extrema precisão. Mas imaginem, há 2.300 anos atrás, como se pode medir ângulos, com que precisão. Mas mesmo assim, o valor encontrado foi 1/50 da circunferência. Um sobre 50 da circunferência. E ocorre que essa distância era bastante conhecida já naquela época. Eles percorriam, na época da baixa do Nilo, né, para cima, para baixo, praticamente em linha reta, medindo para lá, medindo para cá, medindo para lá, medindo para cá. E essa distância era de 5.000 estádios. Estádios. E com isso, o raio da Terra foi calculado pela primeira vez. Bem, estádio, o que é isso? É uma unidade de comprimento, né? Estádio é uma medida um pouco nebulosa. As medidas, antigamente, eram curiosas. Você media, até recentemente, media comprimentos em
jardas, braças, enfim, ainda. Sim, mas hoje essas coisas já estão mais bem definidas. A gente vê estádio, por exemplo, em várias referências, era traduzida em termos de outras medidas igualmente um pouco nebulosas. Então, em muitos livros, estádio quer dizer 1/10 de milha. Mas milha também não ficou muito bem claro o que significava. Na época das grandes navegações, inventaram-se, então, vamos dizer o que é milha. Aí apareceram duas, a milha terrestre e a milha marítima. Então, essas coisas, durante toda a história, nunca tiveram assim, uma definição muito precisa, mas, de acordo com a referência, elas variavam assim: 161 metros é o que ficou sendo chamado como milha terrestre. 185 metros é a milha marítima, que também era equivalente a 1 minuto de arco. Pega o Equador, um meridiano, né? 360 graus, pega o grau, divide em 60 partes, aí tem 1 minuto. Aí, esse minuto é uma das definições que foi utilizadas para milha. E dá aproximadamente 1850. O estádio era 1/10 de milha, daí ser 185 metros. Mas ainda, o estádio, o que era o estádio? Era a pista de corrida das Olimpíadas da Grécia Antiga. Então, na cidade de Olímpia, no 7º século antes de Cristo, né, os Jogos Olímpicos se iniciaram e duraram até cerca de 350 antes de Cristo, né, os Jogos Olímpicos da Antiguidade. E a pista de corrida ainda existe lá. Então, o estádio deveria fazer referência, possivelmente, ao comprimento da pista de corrida, que tem 194 metros. Porém, a pista as ruínas ainda estão lá, mas a gente não sabe onde eram as linhas de partida e chegada. 194 era o comprimento total. Possivelmente o estádio não era exatamente isso tudo. Enfim, a forma mais curiosa de definir o estádio, conta a lenda, que é igual a 600 vezes o comprimento do pé de Hércules. Então, vocês podem imaginar que essa palavra estádio, né, com tantas definições, era uma coisa bastante nebulosa. O Hércules era sempre negativo. Olha, nós temos, na matemática do ensino médio, volume 1, no capítulo sobre função afim, existe uma fórmula para você, conhecendo o comprimento do seu pé, você saber o número do sapato que você calça. Né? E depois de toda essa lenda, né, do estádio ser 600 vezes o comprimento do pé de Hércules, e utilizando-se aquela fórmula, nós hoje temos certeza que Hércules calçava 46. É o seu caso? Ainda não. 48. Mas que lancha, que lancha. Mas eu creio que o fato de eu ter achado que Hércules calçava 46, como ela disse, eu acho bastante, né? Isso não é nada, né? Bom, é claro que a precisão do nosso cálculo vai depender do que a gente adotar como estádio, tá bem? Eu queria que vocês fizessem então essa conta, porque é simples. Experimenta calcular então o raio da Terra e todo mundo, vamos considerar essa medida para o estádio.
Façam aí a conta. A pergunta é como se chegou a 1/50 da circunferência, ninguém sabe. Os instrumentos eram precários, né? A resposta em estádio ou em metro? Ah, não, vamos fazer em metro. Aproveita para fazer a transformação do estádio para metro. Metro não, vamos fazer quilômetro, gente. Raio da Terra não vão medir em metro, não. É para cada medida há uma unidade adequada. 6.405. Olha só. 6.405? 6. Tá isso, pô. Fabiano, então. Quilômetros. Tá, termina a sua conta para pelo menos alguém confirmar ou discordar violentamente do Fabiano. Esse resultado é excepcionalmente bom. Realmente, o raio médio da Terra é próximo de 6.400 quilômetros. Quer dizer, então, essa escolha foi para o estádio foi excelente. Ah, pegou, né? O perímetro da circunferência, 2πr, dividido por 50. Repara que esse ângulo 1/50 também aparece aqui, não é? É. Consequentemente, este arco é 1/50 do perímetro da circunferência, 1/50 de 2πr. Ah? Alguém confirma esse número ou próximo disso? Ainda não. Fabiano, você tá mal aí, hein? Wagner, enquanto o pessoal compra, só um comentário a respeito da pergunta, como é que descobriram que eram 1/50 da circunferência. Só o comentário de que é muito natural medir ângulo deste modo, né? Então, você olhar, a gente está falando aí da antiguidade, onde as medidas convencionais, grau, radiano, não tinham ainda sido criadas. Então, maneira natural de você poder exprimir quanto é que mede um ângulo é comparando com a circunferência total. É difícil saber como é que eles fizeram isso, mas certamente é razoável exprimir essa medida desse modo. Claro, claríssimo. Bem, então... Wagner, mais um comentário? Sim. Na verdade, nem é tão complicado assim, se a gente imaginar. Quer dizer, você imagina que você tenha feito uma lupa crua, não, uma lupa primitiva, tenha visto qual era a variação, desenhou um círculo, aí pega um compasso, mede aquela corda e vai traçando aquela corda ao redor da circunferência até dar a volta. E conta quantas vezes aquele arquinho que você considerou vai estar na circunferência. Maneira. A criatividade humana é uma coisa sensacional. Vamos ver isso. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa segunda montanha mais famosa é o Corcovado. Ou a primeira, não sei bem a ordem, quem é mais aqui.
Vocês vão, hoje à tarde, também medir a altura do Corcovado. É uma situação nova, diferente das que aconteceram, porque o Corcovado ele é visível de grande parte do Rio de Janeiro, porém, curiosamente, não há na nossa cidade uma possibilidade de nós andarmos num plano horizontal sempre em direção ao Corcovado, como fizemos aqui com Pão de Açúcar, porque eu tinha, né, esse plano, o aterro do Flamengo. Não dá para a gente andar muito sempre olhando para o Corcovado num plano horizontal, sem se deparar com edifícios, prédios, outros acidentes do terreno, sem ser atropelado, pois é. Mas acontece que o Corcovado é visto de diversos pontos do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, um local muito interessante para fazer essa observação é uma lagoa que nós temos, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que ela tem mais ou menos essa forma, e o Corcovado, o Morro do Corcovado fica assim. Então, dessa parte da lagoa, aqui tem uma rua, né? Tem um negócio de andar de bicicleta, tudo isso aqui é muito plano e está praticamente no nível da lagoa, que por sua vez é quase o nível do mar. Então esse plano que circunda a Lagoa Rodrigo de Freitas é ótimo também para observação, e foi aí que nós medimos a partir de 2 pontos. Agora, não mais situados, está vendo? Em linha reta. Os 2 pontos de observação e o pé da perpendicular vão formar um triângulo. A situação aqui vai ser espacial, vocês vão ter que fazer um desenho. Mas é um problema também espetacular, muito interessante. Para esse problema que eu vou fazer agora, nós já teremos medida a altura do Corcovado. A medição que nós fizemos deu 703 metros. Vocês vão confirmar isso, hein, hoje à tarde. O Corcovado é bem mais alto do que o Pão de Açúcar, mais do dobro, né? O Pão de Açúcar está nos 400 metros. Não, mais do dobro não, quase o dobro. Bem, então eu conheço isso aí. Eu me encontro, então, num ponto da superfície da Terra, que é o centro da Terra. Aqui está o observador. Ponto O é o observador que carrega nas costas o seu teodolito. Né? Ah, é. Então isso aqui vai ser o C, claro. É esse cara aqui, ó. É o C. E ele está em relação à superfície da Terra a uma altura H. Bem, lá de cima se vê o mar, lá do Morro do Corcovado, né? E os pontos mais longínquos que a gente consegue enxergar sobre o mar formam uma linha do horizonte. Então, um ponto no horizonte é o ponto mais longe que eu consigo enxergar na superfície da Terra, né? Mais do que isso, ele já mergulha do outro lado, não enxergo mais. Então, você imagina o seguinte: se eu estou no Corcovado, com a minha luneta exatamente na horizontal, o que é horizontal, afinal, né? Quando é que eu sei que uma direção é horizontal? Estou falando nisso. O que é a direção horizontal? Uma direção horizontal? Não, horizonte é o que eu falei, é outra coisa. Quando é que uma direção é horizontal? Eu estou falando isso o tempo todo.
Quando é perpendicular à vertical, brilhante. E o que... Não, mas é brilhante mesmo. Falei, sim, é igual. E o que é a direção vertical? Não vai dizer que é perpendicular horizontal, porque isso está errado. Perpendicular horizontal nem sempre é vertical. A vertical é a reta que passa pelo observador e pelo centro da Terra. Então, essa direção OC é vertical. Tudo que for perpendicular à vertical é horizontal. Então você tem uma vertical, em cada ponto da superfície da Terra há uma vertical. E qualquer reta perpendicular à vertical se chama horizontal. Tá bem? Então, se eu estou com a luneta na direção horizontal e eu estou lá em cima do Morro do Pão de Açúcar, você repara que essa linha divisada está passando acima do horizonte. O centro da lente não está no horizonte. Se eu traçar uma reta horizontal, então isso daqui, exagerando evidentemente, é a direção horizontal. Para que eu possa enxergar o horizonte, eu preciso abaixar um pouquinho a luneta, concorda? Então eu estou lá em cima do Pão de Açúcar, do Corcovado, e este ponto de tangência da minha linha divisada com a superfície da Terra, no caso é o mar, né, o oceano, aqui está o horizonte. Ocorre que esse ângulo pode ser medido. É um ângulo pequeno, aí está muito exagerado, não é? É um ângulo muito pequeno. Na antiguidade, esse ângulo não tinha como ser medido, mas hoje tem. E nós medimos. Bom, já tenho essa altura e nós medimos esse ângulo de 0,85 de grau. Dois minutos para que com esses dados vocês encontrem como obter o raio da Terra. Nessa situação, subi no Corcovado com um teodolito, eu já conheço previamente a altura do Corcovado, porque eu já fiz o problema de hoje à tarde, 703 metros. Coloquei meu teodolito exatamente na horizontal, não enxerguei o horizonte, aí eu tive que abaixar ligeiramente até que eu colocasse a linha do horizonte no centro da minha lente e na escala, que hoje é uma escala digital, pode ser lida em graus decimais, ou grau, minuto, segundo, tem a conversão instantânea. Então deu mais ou menos isso aqui, aproximadamente 0,85 de grau. Mas quando você mediu isso, você estava no pé do Cristo? Na base. Essa altura aqui é do pé do Cristo, é daquele bloco, né? O pé do Cristo é maior ou menor do que o pé do Ah, Matias? isso é uma pergunta interessante. Não, o pé do Matias deve ser insuperável, né? 6.388. Bom, essa é a questão da conta. Vocês vão conferindo, mas vamos ver o que tem por trás disso aí. Horizonte. Olha só. O raio do ponto de tangência é perpendicular à tangente. Além disso, este ângulo alfa daqui aparece também aqui no centro. Vocês concordam com isso? Ou está muito difícil? Não, né? Porque esse ângulo é reto.
O ângulo aqui da vertical com horizontal é reto, né? Se eu tenho alfa, ao lado dele tem um complemento de alfa. E como este ângulo é reto, o complemento do complemento de alfa é alfa. Então quer dizer o quê? Que nesse triângulo retângulo, o cateto adjacente pela hipotenusa é o cosseno de alfa. Já escrevendo isso, nós observamos que a precisão da nossa medida será tanto melhor quanto mais alto eu estiver. Né? Porque se esse h for muito pequeno, né, essa fração daqui é quase 1. Né? Então, quanto mais alto eu puder ir enxergar o horizonte, melhor é a minha precisão. Então, a expressão é... O que eu quero calcular é o raio da Terra, né? Resolvi. Aí, com uma calculadora. Eu me lembro que eu achei uma resposta um pouco exagerada. Porque essa medida não foi exatamente bem feita. As medidas com teodolito, né, dependem do dia, né? Às vezes o dia tem uma nebulosidade, foi o que aconteceu. Então lá de cima ficou difícil enxergar, mesmo através da luneta, aonde é que era realmente o horizonte, né? E qualquer diferença naquela medida já influencia enormemente no resultado. Se tivéssemos paciência e recursos, evidentemente, para fazer esse tipo de medida, agora, aí sim, com toda a precisão que o teodolito moderno pode fornecer, seria despachar um barco, uma lancha, um navio, né? Até onde a gente não consiga mais enxergar. Então, botar um barco por aqui, um navio, com uma luz, um farol, uma luz muito forte. E à noite, fazer com que o navio, com seu potente farol em cima, se aproxime. E aí está tudo escuro, né? No momento em que você vê a luz, então no momento em que esse observador enxergar essa luz, ali a linha divisada é tangente. Aí sim, aí você tem uma medida excepcional. Mas durante o dia, né, houve uma pequena imprecisão. Então, com esses dados, esse resultado é bastante razoável, mas não é uma coisa assim maravilhosa. Tá? Na sessão da tarde, então, vocês terão outros problemas bem interessantes para trabalhar. E aí, no final da tarde, a gente discute os resultados. Vamos tentar regularizar, são 10h30. Vamos fazer 10, próxima aula 10 para as 11. 20 minutos para o café acho o suficiente. 10 para as 11.